Estamos começando o Bola Quadrada do dia 15 de abril de 1900. De volta para o futuro! O Bola Quadrada do dia 15 de abril de 2014. Eu sou o Guga Mafra, falando aqui de São Paulo. Eu sou a Nivinha Richa, hoje eu tô de correspondente internacional, tô em São Francisco, Califórnia. Eu sou o Beto Estrada e Guga, Nivinha, cada um sabe com que consciência põe pra dormir no travesseiro. Frase de Mano Menezes quando o Ituano ganhou do São Paulo. Eu tô no Rio de Janeiro. Hoje a gente vai falar dos estaduais, dos campeões e do que vem pela frente aí na vida desses times que ganharam e perderam hoje. Bateu com cobertura pra fora! O Ituano, contra todos os prognósticos, ganhou de todos os times grandes e é o campeão paulista de 2014. Guga, só te fazer uma correção. Ele não ganhou do Corinthians. O Corinthians não se classificou, mas não jogou contra o Ituano. Ele ganhou, teoricamente, do Corinthians quando ele bateu no São Paulo, né? É verdade. Mas é a primeira vez que ele é campeão com os times grandes jogando. Eu acho que eu tô na escala Guga de aposta errada em jogo. Eu errei de novo. Pode crer, eu também errei, Nivinha. Ninguém esperava, né? O Ituano, ele... Não, peraí. Eu acertei. Eu falei que o Ituano ia ganhar. Não, mas tu acertou de onda, cara. Ninguém acreditava que o Ituano ganhava. Você tava de onda. Mas o Ituano ganhou. O Ituano não foi um golpe de sorte, não foi nada. O Ituano entrou e se fez superior ao Santos, na minha opinião, o jogo todo. Eles seguraram 90 minutos sem um chute a gol. O primeiro chute a gol do Ituano foi na disputa de pênalti. Mas mesmo assim eu achei que o Santos veio tentando quebrar o sistema defensivo que o Ituano montou ali, porque não queria jogar, não queria sair pro gol, só queria segurar o resultado e conseguiu, né? Teve um pênalti ali que não foi pênalti, inclusive. Eu acho que não foi pênalti também não. Eu acho que ele foi na bola, o cara tava impedido, tava voltando. Mas não influenciou, né, no resultado. Influenciou porque o Ituano ia ganhar direto, né? Mas no final das contas, nos pênaltis é loteria, né, cara? Não tem como você definir se o time bateu o melhor pênalti. Não existe isso. Inclusive, a disputa de pênalti passou dos 5 normais e tal, adiantou. Todo mundo cobrou muito bem, fora os pênaltis perdidos. As cobranças de pênalti foram muito boas, todas batidas certinhas no canto, tava todo mundo muito calmo pra bater. Foi um jogo bom, cara. Prevaleceu de novo, você falou da defesa, que foi o melhor do Ituano no campeonato. É verdade, foi a melhor defesa do campeonato, foi o goleiro menos vazado, mas agora o prognóstico é que esse time do Ituano se desmanche, né? Já tem um boato aí de que a zaga e o goleiro vão pro Palmeiras. Também falaram hoje, eu ouvi hoje no jogo, que o Botafogo tá querendo contratar o goleiro Wagner. Vocês ouviram isso? Ô Guga, pensa o seguinte, esse time do Ituano, que foi o campeão paulista, ele começa o brasileiro a Série D, cara. O time campeão paulista hoje é um time que disputa a Série D do brasileiro. Esses caras, eles fizeram milagres. E vocês lembram do Juninho, que jogou na seleção brasileira, jogou no São Paulo, jogou no Middlesbrough? Lembram dele? Sim, claro, é o manager do Ituano. Exatamente, ele é o dirigente do time do Ituano, cara. Ele comprou esse barulho aí, botou o time pra frente. Agora, o Ituano vai sumir, né? Porque ninguém acompanha a Série D, né? E vai desmanchar o time, sem dúvida, até se tiver alguém do Ituano ali para o time fazer dinheiro. O importante é, a gente só torce para que o time aproveite esse dinheiro que ele vai acabar ganhando e continue o bom trabalho que ele tá fazendo e quem sabe a gente tenha mais um time grande do interior aí no Paulista. Mas e o Santos? O Santos jogou muito bem o campeonato inteiro, foi o melhor time do campeonato nos pontos corridos, foi o melhor ataque, teve a revelação do campeonato que foi o Geovânio. O Santos, Guga, ele jogou direitinho, jogou o campeonato todo bem, só que assim, o time do Santos é muito novo, cara. O Santos tem o Gabriel, tem o Geovânio, assim, de grandes jogadores mesmo, assim, de experiência e tal, você tem o Arouca, você tem o Damião, você tem o Cícero e mais 2, 3. O resto é uma garotada muito nova. Então eu acho que o time do Santos usa essa derrota pra ganhar experiência. Agora, eu acho que precisa de mais gente ali, mais gente com experiência. Não falta bola. Tá? Falta experiência, falta alguém que vai dar calma, como eu achei que faltou hoje um pouco no final do jogo, sabe? Mesmo perdendo essa final, o Santos é um grande candidato aí em ponto corrido, sempre vai bem. É lógico que tem algumas peças ali, algumas posições que tem que fortalecer, mas continua sendo um grande candidato, não vai ser por causa dessa derrota pro Ituano, que ganhou de um monte de time grande aí no Paulista, que vai deixar o Santos sem ser um dos favoritos do brasileiro. Ganhou do maior time do Paulista. Na verdade, perdeu, Nivinha. Do maior time do Paulista, o Ituano. Que lindo lance! Falando dos outros campeonatos, começando do sul pro norte, a gente vai falar do Campeonato Gaúcho, onde o Inter goleou o Grêmio 4-1
Esse time do Inter é um timaço, Beto e Nivinha? Mais ou menos. Eu não sei se é um timaço, não, mas... Eu não acho que é um timaço, não. Mas que estrela do Abel, hein? Pois é, você fica falando mal do Abel, Eu odeio, ele só eu fica aí odeio o calando Abel. sua boca. Eu sei. Quando começou o ano, esse time do Inter, ele foi um pouco desacreditado por causa das peças que o Inter tinha. Então, como é que o Abel vai organizar e tal, não sei o quê. Acontece que ele pegou o Rafael Moura, que ficou na reserva o ano passado todo, e o torcedor criticando pra caramba ele, tanto que teve aquele episódio no começo do campeonato, que ele meio que discutiu com a torcida e tal, e o Abel organizou o time do Inter certinho. É injusto falar que o Grêmio foi fraco, que o Grêmio isso e aquilo, porque o time do Grêmio é bom também, mas o Inter se sobressaiu muito e foi o Abel. E o D'Alessandro também, que ele tá abalando no Inter. Beto, você não acha também que o Grêmio tá meio que... Tudo bem, Grêmio e Inter, nenhum time tá se lixando. Aliás, ser gremista hoje deve estar sendo bem difícil. Mas o Grêmio tá muito focado na Libertadores. Eu acho que também, tipo, meio que largou, sabe? Dane-se ganhar ou não o estadual. Assim, Livinha, com certeza. Agora, um Grenal valendo o título é sempre um Grenal valendo o título, né? O jogo passado foi o melhor jogo do ano que aconteceu aqui no Brasil, com certeza, que o jogo foi muito bom. Esse segundo jogo também foi muito bom. Só que o Inter, cara, foi muito superior, assim. O Grêmio ele não conseguiu jogar dessa vez, sabe? Ele não conseguiu botar o seu futebol pra funcionar. O Abel anulou o time do Anderson Moreira. Foi isso que aconteceu. O Abel ganhou o jogo. O Inter não tinha tido um grande desafio, a não ser o último jogo contra o Grêmio ainda esse ano. E o Grêmio é um dos melhores times da Libertadores. E o Inter pôs 4-1 nesse time que é um dos melhores times da Libertadores, entendeu? Por isso que eu falei, esse time do Inter é um timaço, ele é um favorito, ou é aquela velha história do Inter de, vai começar muito bem, lá no primeiro campeonato ele começa, entendeu? Eu queria saber isso. Eu acho que não, Guga, eu acho que não, porque o time do Inter, em todos os setores, ele tem jogadores muito seguros, sabe? Ele tem esse Alex, que é aquele Alex do Corinthians, não sei se as pessoas lembram, ele voltou pro Inter e ele tá fazendo a função ali de armar o jogo, ele tá fazendo muito bem. O Rafael Moura, que é um camisa 9, ele é um centroavante, que sempre as pessoas ficaram meio, pô, esse cara vai ou não vai e tal. E, pô, eles mandou muito bem nesse campeonato, sabe? Na zaga, o time do Inter é bom. Tem o Williams, do Flamengo. Lembra dele, Nivinha? O Williams, que roubava todas as bolas e na hora de dar o passe seguinte, perdia todas. Pois é. Falavam do Williams pra caramba, né? O maior ladrão de bolas do Brasil e tal. Mas não viam que ele era o cara que mais dava passe errado também. Ele roubava e dava pro time adversário. Não adiantava nada. Mas, Guga, respondendo aí, sabe? Eu ainda acho o Grêmio um time mais forte. Apesar dessa vitória do Inter ter sido com muita autoridade em cima do Grêmio, o Inter sobrou em campo, eu ainda acho o Grêmio um time mais forte, eu ainda acho que o Grêmio vai longe na Libertadores, mas eu ainda acho que as previsões que eu fiz desde o primeiro Bola Quadrada, quase todas foram erradas, então... Todas nós. Eu concordo com o Beto. Na verdade, eu acho que o Grêmio é o time com mais chance, o time brasileiro com mais chance na Libertadores. Mais que o Cruzeiro? Mais que o Cruzeiro, apesar dessa revolução do Cruzeiro aí, hein, Beto? Bom, continuando nos campeonatos do Sul, o Figueirense foi campeão catarinense, meteu 2-1 contra o Joinville, reverteu o placar que eles tiveram lá do primeiro jogo, tinha vantagem nos placares iguais. O Guga no Paranaense também, cara. Londrina, Maringá, casa cheia, 1-1, mas assim, o jogo foi pegadão, lá é um clássico lá, né? Acabou que o Londrina ganhou nos pênaltis, se sagrou campeão e tal aí, mas foi um jogo tenso. Já fazia 22 anos que o Londrina não era campeão paranaense. Achou que o árbitro não viu, mas ele viu. É falta na intermediária. E na mesma semana que o Flamengo sofreu uma eliminação que ninguém esperava na Libertadores, ele se sagrou campeão carioca. Nivinha, eu queria a sua análise fria e sem emoção nenhuma. Qual a sensação? 26 anos sem ganhar do Flamengo. Eu não sei, eu nunca ganhei do Flamengo. Nivinha, eu jogava Master System. A última vez que o Vasco ganhou do Flamengo num campeonato carioca. Uma final. Essa é a análise fria sem emoção da Nivinha. Eu posso gritar vice de novo, vice pra sempre, o Pulaê vai ser vice até morrer, a Marquise tá em promoção. Se você acha que essa é a análise fria do jogo... Eu acho que o Flamengo quase deu um mole ali violento. A expulsão do Chicão foi muito mais prejudicial ao Flamengo do que a do André Rocha pro Vasco. O Vasco entrou sem Edmilson, o Flamengo entrou sem Samir. Alexandro, ídolo de Beto Estrada, não fez porcaria nenhuma desde que virou titular. Mas final entre Flamengo e Vasco,
parece uma cena, né? Os caras comemorando antes dos 40 minutos. Parecia que o Flamengo não ia produzir mais nada, porque tava difícil achar qualquer jogada ali de ataque. Eis que um gol impedido de Márcio Araújo, que parece que foi fácil, mas não foi, porque parecia que Nixon tinha tocado na bola. Mas aí vamos reclamar da camisa do pênalti que não foi dado no outro jogo, vão reclamar de um monte de coisa, aí vão falar que Marcelo de Lima Henrique, que é rubro-negro. Todo jogo vai ter um pra reclamar. Saiu o Flamengo mais uma vez e salvou a semana do Flamengo por causa da eliminação da Libertadores. Tá feliz pra cacete, hein? Olha só. Você vê que no final ela até tentou ficar séria, você reparou isso? Se você me permite falar palavrão, o jogo foi uma merda, cara. O jogo foi muito ruim. Tem um dado interessante que prova isso. No final do primeiro tempo, o Vasco terminou com 73% de posse de bola. Isso é absurdo, cara. E quem jogou mais foi o Flamengo. Olha só como o jogo foi ruim, pra você ter noção. O Flamengo ele entrou diferente do jogo passado, né? Ele entrou todo recuado e tal. O Jaime claramente queria jogar só no contra-ataque, tanto que ele botou o Everton pra armar o jogo. Eu nunca vi ele fazer isso. E o Vasco, cara, ficou com a bola tocando para um lado e para o outro, tocando para um lado e para o outro e não conseguia chegar. As melhores chegadas do primeiro tempo foram do Flamengo, com o Paulinho, inclusive. Teve logo no começo do jogo, o Everton pegou a bola, deu uma arrancada, e aí o juiz foi lá e deu um amarelo. Tava 15 minutos de jogo. Que era para ter sido expulso. Pois é, era para ter sido expulso. Então, assim, o jogo começou meio complexo. Sobre o gol impedido, tava impedido, isso é claro, não tem discussão. Agora, lá no primeiro jogo, quando o Vasco fez um gol, puxando a camisa e fazendo falta no Felipe, o Everton Costa, ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Pois é. Então, assim, erro tem o tempo todo. Não adianta. O time que quer ganhar, ele tem que entrar num campeonato sabendo que o juiz não tem recurso de televisão, dessas coisas todas. Ele tem que jogar o suficiente para ser campeão. E não foi isso que o Vasco fez. Eu nem acho que o Flamengo fez isso também. Mas o Flamengo entrou com a vantagem e utilizou a vantagem para ser campeão. Eu não sou flamenguista nem vascaíno, mas foi bem maneiro. Porque, tipo... Cara, não, mas olha só, Nivinha, que os vascaínos não fiquem revoltados comigo. Mas é porque os jogadores do Vasco estavam de costas pro jogo. E gritando olé, cara. O Rodrigo, ele caiu na área. Cara, o banco do Vasco levantou antes dos 40 minutos e começou a gritar é campeão. E eu falei, cara, que perigo isso. Tudo bem que a gente tava com o Eraso, né? Flamengo com o Eraso em campo, cara. Que conseguiu mais uma vez entrar e fazer uma merda no jogo. Aquele pênalti ridículo, que o cara não ia conseguir fazer nada ali. Mas e vai pra Copa do Mundo, hein? Antes dos 40 minutos, o banco do time, não é torcida. Torcida pode gritar, pô. O banco do time levantar e começar a gritar é campeão num clássico Flamengo e Vasco, onde o Vasco não ganha numa final há 26 anos, foi assim, dá muito mole pra piada. Muito mole. Vai, Nivinha. Pode sorrir enquanto você fala, Nivinha, que você tá gostando do que você tá falando, né? Pode dar aquele sorrisinho que você tá feliz. O Flamengo, ele passeou nesse campeonato. Embora esses últimos 2 jogos da final aí tenham sido muito ruins tecnicamente, o Flamengo ele foi muito melhor do que os outros times durante o campeonato de pontos corridos. Só que na Libertadores, o Flamengo teve muita dificuldade e acabou sofrendo eliminação aí na última semana. E a minha pergunta é a seguinte, o Flamengo é bom só no Rio? É o Campeonato Carioca que é muito ruim e aí lá o Flamengo se destaca? O Flamengo tem chance mesmo pra esse brasileiro agora? Cara, essa pergunta que você fez, ela é um pouco mais do que só isso. Porque assim, eu não sei se a Nivinha concorda comigo, mas na Libertadores quarta-feira, o Jaime substituiu muito mal. Assim como ele fez hoje. Ele substituiu mal. Assim, o time do Flamengo ele não é ruim. Ele tem jogadores bons ali que conseguem levar o time. Claro que eu discordo da maioria dos flamenguistas, por exemplo, todo mundo ainda idolatra o Léo Moura. Eu acho que o Léo Moura já passou. Olha, isso, você é o primeiro não rubro-negro que fala isso. Porque a torcida do Flamengo reclama muito do Léo Moura. E todo mundo que eu conheço que não é rubro-negro fala assim, eu queria o Léo Moura no meu time. E não, peraí, como assim não rubro-negro? O Beto é rubro-negro. Eu? Ué, não, Beto todo mundo sabe que o Beto... Nos comentários aí do YouTube, todo mundo fala que o Beto é flamenguista. O Beto é um flamenguista enrustido.
Então eu vou contar. Não, Guga. Então Guga, eu vou contar que o Beto é daquele povo que tira a calcinha grenar pela cabeça. Ô, Guga, Mas no coração peraí. ele é um flamenguista, tá? A gente sabe disso, todo mundo sabe. Guga, eu vou te explicar a minha relação com o Flamengo de uma vez por todas, todo mundo que tá vendo vai entender. Tá bom, tenta. O que acontece Guga é o tá seguinte... revoltado hoje. Tá. Eu, como todas as pessoas, Guga, eu nasci flamenguista. Porque todo mundo nasce flamenguista. Olha aí, Concorda olha aí. comigo, Nivinha? Concorda comigo, Nivinha? Todos nascem Flamengo, alguns degeneram. Isso. Aí, o que acontece, Guga? Eu nasci flamenguista. Eu cagava e comia. Depois eu estudei, passei a tomar banho sozinho, ridículo! fazer essas coisas. Mudei de time. Entendeu? É assim que funciona. O ano pro Vasco acabou, ele vai passear na Série B, vai ter dificuldade. Cara, Série B é muito disputado, mas eu acho que o time do Vasco, mesmo sendo um time fraco, mas Série B eu acho que vai sobrar também. Eu acho que o Vasco volta pra primeira divisão ano que vem. Eu acho que volta, eu não acho que volta como o Palmeiras, com rodadas de antecedência e tal, porque o time do Vasco, ele é mais forte que o time do ano passado, mas ainda é um time fraco. Muito fraco. Campeonato Carioca não é parâmetro pra nada. A Nivinha sabe bem disso. No Campeonato Carioca... Virou campeonato regional nenhum, né, Beto? Não, assim, no Campeonato Carioca, a gente viu o Negueba ser idolatrado. É um novo ídolo, vai pra seleção. Nada. Todo mundo A gente viu o pediu, Rafinha inclusive. ser idolatrado, é um novo ídolo, vai pra seleção. Nada. Então, assim, Campeonato Carioca não resolve nada. Mas o Vasco, eu acho que tem que reforçar. Eu acho que o Vasco vai ter um problema sim na Série B. O Adilson é um bom técnico, né? Então eu não sei se o Vasco vai. Mas aí, cara, o Vasco ganha, sentimento não pode parar, nego faz tatuagem, aquela história toda, e o Vasco volta pra Série A. Mas eu acho que volta sim, com dificuldade. Bateu com cobertura pra fora! Vamos ao Campeonato Mineiro. Guga e Nivinha, 0-0, Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro campeão, os dois times da Libertadores, Cruzeiro campeão brasileiro, Atlético Mineiro campeão atual da Libertadores. E aí, o que vocês acharam do jogo? Foi um jogo muito chato, não foi não? 0-0 nem sempre é chato, né? Mas... Isso que eu ia falar, esses Nivinha. jogos aí foram bem chatinhos. Muito bom, eu não foram achei. dois jogos muito chatos. Eu não achei. O jogo não foi chato, cara. O jogo foi muito bom. O Cruzeiro pressionou o tempo todo o time do Atlético. O time do Atlético até conseguiu chegar um pouquinho, mas a zaga do Cruzeiro estava impecável. Marcou as pontas direitinho, marcou o Ronaldinho Gaúcho. O time do Atlético não conseguiu jogar. Chegou bem em alguns momentos e tal. Teve até aquele pênalti que o juiz marcou o pênalti, depois deu o impedimento, porque o bandeirinha levantou e tal, mas na verdade não estava impedido. A gente tem até um framezinho aí que prova na hora em que a bola saiu do pé, né, do passe para chegar no Jô. O Jô não estava em posição de impedimento, então foi pênalti, o Atlético foi garfado. Mas o pênalti foi pênalti? O pênalti foi pênalti, com certeza. Mas tá uma reclamação louca aí, né? Aliás, foi a rodada das reclamações de arbitragem. Cara, as pessoas não estão acostumadas. É isso que acontece. Olha só, o futebol, ele não tem recurso de vídeo, como o futebol americano, outros esportes e tal. Beto, mas estão querendo deixar o futebol chato. Estão querendo botar até paradinha dentro de bola. Daqui a pouco não vai precisar nem de juiz. Pô, tomara. Futebol sem juiz ia ser, ia melhorar muito o futebol. Todos pela bagunça. Mas, ô Nivinha, olha só, é porque assim, paradinha de bola pra ver se a bola entrou ou não, isso eu acho que tem que ter. Porque é um negócio... A questão não é essa. A questão é, quanto mais recurso a TV, a tecnologia tiver, daqui a pouco vai ser, futebol vai ser videogame, né, cara? Vocês serão campeões sempre, mas... Cara, futebol tem graça por causa disso. É imprevisível, é a bola que entrou e não entrou. Enfim, é isso que dá graça. Essa discussão que a gente tá tendo agora, Isso. a gente não teria Isso. se tivesse esse recurso. E digo mais, Nivinha, tem gente que usa recurso sim e usa muito bem, tá? Sou tricolor de coração. Lindo lance! E na Libertadores, Cruzeiro e Atlético, até onde eles vão? Cruzeiro vai mais longe, eu acho. Google, eu posso fazer uma errata da semana passada? Então, semana passada eu falei que o Otamendi era o zagueiro do Cruzeiro, mas na verdade ele é do Atlético. Porque a gente tava falando do jogo Cruzeiro e Atlético e tal, e aí eu gosto muito do Otamendi, ele é um grande zagueiro, mas ele está no Atlético, gente. Eu concordo com o Beto. Apesar do Atlético ter vindo melhor nessa primeira fase, o Cruzeiro, nessa virada sensacional, porque pra mim foi uma virada, eu não dava nada no Cruzeiro mais,
que conseguiu, na garra, vencer esses 2 jogos e passar de fase. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. No começo do jogo aconteceu uma coisa que foi muito bonita e as pessoas não deram muito valor. Vocês lembram de um narrador da televisão chamado Osmar Santos? Sim. Ele sofreu um acidente. Isso, e aí ele perdeu a fala direito, a movimentação e tal. Ele deu o primeiro toque na bola, cara. Foi uma homenagem muito bonita, assim. Tem muita gente que não sabe, mas o campeão... foi muito legal. O campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ele leva o troféu Osmar Santos, assim. Esse cara é muito importante. E o que fizeram ali foi uma homenagem muito bonita. Eu queria só dar uma valorizada, porque eu não vi as pessoas falarem muito disso, assim. Achou que o árbitro não viu, mas ele viu. É falta na intermediária. Depois do campeonato em que o Vitória fez a melhor campanha, o Bahia dominou os 2 últimos jogos da final e se sagrou campeão baiano, não é isso, Beto? O Bahia tá de parabéns, porque o Bahia teve uma troca de diretoria, a última diretoria do Bahia fez um monte de coisa errada, pagava jornalista, e aí essa diretoria nova entrou com a proposta de mudar e tal. Agora, teve uma coisa engraçada. Durante a semana, a torcida do Bahia ficou fazendo um movimento para eles comprarem ingresso que era destinado somente a torcedor do Vitória, porque o mando de campo foi do Vitória nesse jogo, então a maioria da torcida seria do Vitória. E aí, no jogo de hoje, quem não tava com a camisa do clube Vitória era hostilizado pelos torcedores do Vitória, cara. Aconteceu um monte de princípio de confusão, mas ao mesmo tempo os próprios torcedores não deixavam a briga rolar na arquibancada. Assim, isso pra mim foi uma coisa muito curiosa que aconteceu, mas eu acho que foi um jogo de um time só, cara. O Bahia acabou com o Vitória hoje. Mais uma vez erramos o placar. Eu apostei no Vitória desde o Tem começo. que parar de lembrar. Mas eu já sou marcada por isso. Você sabia que hoje é aniversário do Vitória? Grande presente, né? Pois é. Nivinha, a gente falou pra caramba do Fael semana passada e Fael foi lá de novo. É, ídolo de Guga. Pois O é. Rafael tá chegando bem. Outro time que liderou o campeonato inteiro foi o Goiás. Tava invicto até hoje. No último jogo da final, perdeu pro Atlético Goianiense, perdeu o campeonato, o Atlético Goianiense campeão lá em Goiás. Cara, mas olha só, o Goiás jogou muito melhor o jogo inteiro, cara. O técnico do Atlético Goianiense estava se descabelando, ele trocou os pontas, ele fez um monte de coisa e ele não conseguia chegar aos 48 minutos do segundo tempo, dessa vez legal, não tinha nada de impedimento e tal. O cara foi lá, o zagueiro foi lá, meteu a cabeça, fez o gol, o Dragão campeão. O Goiás ia ser, cara, tricampeão consecutivo do campeonato, mas o Atlético Goianiense foi lá e atrapalhou isso. Apito o árbitro. Bola rolando. Pessoal, obrigado. Tchau. Valeu, Guga, valeu, Nivinha, tchau, gente. Mas olha só, a perguntinha da semana é a seguinte. Essa semana rolou Liverpool e Manchester City e o destaque do jogo foi Felipe Coutinho e já começou-se a se falar que ele deve ir pra Copa e aquela coisa toda. Todas as Copas das Confederações que o Brasil ganhou, ele não ganhou a Copa do Mundo. Ou seja, e sempre achou que, esse é o time pronto e tal, com esse time a gente ganha a Copa. Ou seja, fica a pergunta pra vocês. Vocês acham que o time do Filipão já está fechado? Ou vocês acham que algumas modificações devem ser feitas ainda? Lucas, Felipe Coutinho, um monte de gente que não tá na lista final, que estava ali na Copa das Confederações. Deixa aí no YouTube seu comentário. Até semana que vem. E Vinha, um beijo pra você. Bom, foi um prazer também hoje comentar com vocês. Mengão campeão, licença poética hoje pra mim, que eu fui zoar. Não esquece de dar aquele joinha e se inscrever no nosso canal. Beijo.